Fala pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre citometria de fluxo. Eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito puxado por um dia só. Então vamos lá. A citometria de fluxo, então, é uma técnica, que para você utilizar você precisa de um citômetro de fluxo. Esse aparelho, a São Camilo, nós conseguimos comprar um, com o nosso projeto da FAPESP. É um aparelho que é caro, só ele custou US$ 53.000, então é um aparelho que é bastante importante, porém é caro. E hoje a gente vai aprender como é feito os gráficos de citometria de fluxo e para que serve essa técnica, Então, com a citometria de fluxo, a gente pode ser utilizado para fazer identificação, avaliação, diferenciação de células e de outras características também, como por exemplo o conteúdo de RNA e DNA. Inclusive dá para a gente fazer a parte de proliferação de material genético das células, se aumentou ou diminuiu o DNA. Receptores de superfície, que são as imunofenotipagens, produção de citocinas e apoptose. Obviamente que a gente não vai aprender tudo nessas duas aulas que eu dividi, mas pelo menos uma ideia geral da citometria a gente vai sair dessa aula tendo. Bom, a citometria de fluxo também é utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas em suspensão em um meio líquido e em fluxo. Essa partícula para a gente, o que a gente faz chamar de partícula, na grande maioria das vezes são células. Essas células têm que estar soltas. Uma desvantagem da citometria de fluxo é que a gente só consegue analisar células quando não estão compondo um tecido. As células têm que estar soltas, então não dá, por exemplo, para ver célula da pele, que são todas muito unidinhas, a não ser que consiga fazer um jeito de dissociar aquele tecido e deixar as células individuais. Aí sim eu posso usar a citometria de fluxo, caso contrário, não. Então, sempre células individuais. E para desenvolvimento dessa técnica, logicamente, eu preciso do aparelho que é o citômetro de fluxo. Então, a citometria de fluxo então, baseia-se na detecção de substâncias fluorescentes. Para tanto, nós usamos os fluorocromos, e geralmente esses fluorocromos também são acoplados a anticorpos. Então, lembra lá na aula de ELISA que eu tenho um anticorpo acoplado a uma enzima? Então aqui a gente faz o quê? O anticorpo ele é acoplado a um fluorocromo. E com o fluorocromo ele emite um comprimento de onda luminosa, então o aparelho tem como detectar isso. Além disso, o citômetro consegue fazer uma purificação celular a partir de uma solução heterogênea de células. Então, por exemplo, eu tirei célula do sangue e essa célula tem vários tipos, esse grupo de células tem vários tipos celulares. Digamos que me interessa purificar dali apenas os linfócitos B, ou as células B. Existe como fazer isso por citometria de fluxo? Sim. E essa é uma técnica dentro da citometria que é chamada de cell sorting, que é a separação celular. Citometria de fluxo tem como princípio base o emprego então, de uma radiação laser. A gente vai ver que tem diferentes lasers que podem interceptar a célula, que são direcionadas para a excitação do fluorocromo. Os fluorocromos, então, ao serem excitados por esse laser, eles emitem uma luz que, dependendo do comprimento de onda, possui certas características, com uma cor característica. Assim, a gente pode pesquisar informações biológicas, moleculares, bioquímicas das células que estão em suspensão, em um meio líquido. Geralmente é um tampão que a gente coloca aquela célula para ela não estourar. Então aqui tem um desenho de um citômetro de fluxo. Esse citômetro, então, ele faz o que? Ele coleta os dados, filtra e converte tudo isso em impulso elétrico, é mandado então para um sistema computacional, para o computador, e a partir do computador a gente consegue montar os nossos gráficos de citometria de fluxo. Isso aqui é um tipo de gráfico que é chamado de dot plot, ou simplesmente gráfico de pontos. Eu acho que você já deve ter visto gráficos semelhantes a esses em alguns artigos científicos, porém, na aula de hoje e na próxima, vamos aprender a interpretar esse tipo de gráfico de citometria de fluxo.
Então, como é que acontece, né? Aqui eu vou colocar o meu tubo com células, né? As células têm que estar em suspensão, como eu falei antes. Geralmente, o que a gente coloca é 1 vezes 10 a sexta células em 1 ml de PBS dessa solução salina, mas aí as proporções podem variar de acordo com o protocolo de cada laboratório. Então, essas células são enviadas por esse capilar para dentro do citômetro, e lá dentro ele vai encontrar uma estrutura que é chamada de flow cell, que é essa aqui, ó. E a flow cell é como se fosse o coração do citômetro. Lá na flow cell ela vai receber esse banho de tampão, e a flow cell alinha essas células para que elas sejam direcionadas para o laser uma a uma. Se a gente olhar aqui, ó, elas estão todas misturadas aqui, né, aqui embaixo, e aí quando elas começam a seguir e chegam na flow cell, lá na flow cell acontece isso, esse banho de tampão e o alinhamento dessas células uma em fileira, uma a uma, para encontrarem o laser. Então aqui eu tenho a flow cell, né, como eu falei, alinhando as células. Aqui eu tenho a presença do laser, e esse laser, então, ao interceptar a célula, a luz do laser é desviada, e a partir daí a gente consegue determinar algumas características dessa célula, quando o laser atinge a célula. Então eu tenho detectores que fazem a detecção desse desvio da luz do laser quando a célula é interceptada por ele. Logicamente, a célula ela pode estar com fluorescência ou não, e aí as características vão variando. E ao longo da aula a gente vai explicando melhor tudo isso, como é que isso funciona. Então, dependendo do citômetro e da amostra, o fluxo pode ser de 10 células por segundo ou até 10.000 células por segundo. Então, depende muito do equipamento. Eu costumo falar que o citômetro é que nem carro, né? Existem os carros que são mais baratos e fazem algumas funções, e tem aqueles carros mais caros, né, com ar, direção, e tem Bluetooth, ou seja, quanto mais acessórios tem o carro, mais caro ele vai ficando. E na citometria é algo semelhante. Então a gente tem citômetros que fazem as leituras básicas, e tem citômetros que fazem muito mais coisas num aparelho só. Então, se eu tenho citômetros que fazem muito mais coisas num aparelho só, então ele acaba sendo muito mais caro, né? Porque ele faz mais coisas. Bom, então como que as células alteram o feixe de laser que incide sobre elas, né? Então, uma parte do feixe é desviado levemente pela célula. A luz desviada atinge o detector, que é chamado de forward scatter, ou apenas a sigla, que é FSC. E traduzindo em português seria dispersão frontal. Mas geralmente nos laboratórios a gente fala a sigla FSC. E uma parte do feixe do laser é desviado fortemente pela célula. Essa luz desviada atinge os detectores chamados de side scatter, ou SSC, que traduzido para o português é dispersão lateral. Mas a gente vai entender tudo isso melhor nos próximos slides. Guardem isso. Então, FSC e SSC. Então, para eu dar as características do FSC, o dado gerado a partir desse detector fornece qual informação para a gente, né? Vai fornecer informação com relação ao tamanho da célula. Se eu olhar aqui, eu tenho uma célula que é menor, e essa célula aqui ela é muito maior, né? Porque a gente sabe que no nosso sangue, por exemplo, eu tenho células com diferentes tamanhos. Por exemplo, tem a hemácia, que é pequenininha, aí tem o linfócito, que é um pouco maior que a hemácia, aí eu tenho os monócitos, que são maiores que os linfócitos, aí eu tenho os granulócitos, que são ainda maiores e mais granulosos que os linfócitos, por exemplo. Então eu consigo fazer uma diferença de tamanho da célula usando apenas o laser, sem fluorescência, e usando o detector FSC, que dá essa noção de tamanho. Bora ver como é que isso funciona. Então eu tenho aqui, quando o laser incide, digamos que eu não tenha célula. Então o laser incidiu, não teve célula, eu tive desvio da luz do laser? Não, sem desvio. Então o desvio que eu tive foi, vou colocar aqui como zero, porque não teve desvio nenhum.
Porém, quando a gente encontra uma célula, e a célula é desse tamanho, por exemplo, o laser atinge ela. E quando o laser atinge, ele vai ser desviado de um tanto, vai delimitar pela membrana plasmática da célula. Concordam? Porque vai dar o tamanho da célula. E aí, nesse caso, eu botei um número aqui, um número qualquer, número 3. Aí, eu posso usar uma célula um pouco maior. Por exemplo, aqui um eosinófilo, por exemplo. Quando a luz do laser atinge essa célula, vai ter uma modificação também. Porém, como essa célula é maior, o laser vai ser desviado de uma maneira maior também. Então, o laser incidiu na célula, houve o desvio, e o desvio da luz foi 7. Na célula anterior, que era um linfócito, como ele era menor, eu coloquei o desvio 3, e aqui, como a célula é um pouco maior, que é um granulócito, é um eosinófilo, eu coloquei como desvio da luz valor 7, para a gente poder mandar um gráfico com isso. E só lembrando que até aqui a gente sabe que eu falei para vocês que a citometria a gente observa compostos fluorescentes, mas por enquanto eu já tenho dois dados, o tamanho da célula, por enquanto só um, desculpa. Eu tenho um dado que é o tamanho da célula, se ela é menor ou se ela é maior, sem o uso de fluorescência, apenas pela incidência da luz do laser na célula. Então, em uma escala de tamanho, como é que ficaria? A célula menor estaria aqui em 3 e a célula maior aqui em 7. O dado gerado a partir do detector SSC, que é o Side Scatter, fornece informação sobre a granulosidade da célula. Quando eu falo de granulosidade, eu também posso falar de complexidade interna. O que significa isso, né? As células, a gente sabe que dentro delas eu tenho lá organelas, vários grânulos, tem o núcleo dessa célula. E tem células que têm muito mais grânulos e muito mais organelas que outras células. Então eu falo que essa célula que tem muito mais conteúdo no seu citoplasma de grânulos, independente do seu tamanho, tá? Eu falo que essa célula é muito mais granulosa. Então, quando a luz do laser atinge a célula, logicamente que a membrana da célula ela não é de lipídios e proteínas. Essa membrana ela é transparente, então a luz do laser, quando passa por essa célula, delimita o tamanho da célula pela delimitação da própria membrana plasmática. Porém, quando o laser também penetra na célula, né, a luz do laser penetra na célula, essa luz vai encontrando o quê? Vai encontrar o núcleo, vai encontrar esses grânulos, vai encontrar organela, vai encontrar um monte de coisinha lá dentro. E cada coisinha que a luz do laser encontra no interior da célula, isso faz com que eu tenha um desvio da luz de uma maneira mais forte. E aí vai dar uma noção do que para a gente? Uma noção da complexidade interna dessa célula, ou simplesmente uma noção de granulosidade dessa célula. Bora ver como isso funciona. Então aqui, sem célula, eu não vou ter desvio nenhum da luz, né? Então quando o laser passa, ele simplesmente passa, eu não vou ter desvio da luz. Qual foi o desvio aqui? Desvio zero, porque não teve desvio de nada, na verdade, porque não tinha célula. Porém, quando eu tenho aqui a presença de uma célula, uma quantidade X aqui de grânulos, o laser atingiu essa célula, teve um desvio da luz, e aí eu coloquei aqui o valor de 2, do SSC, que eu estou vendo aqui, granulosidade, né? Não estou vendo mais o FSC. O FSC era o tamanho, o SSC é a complexidade interna ou granulosidade dessa célula. Aí, se eu tenho uma outra célula com mais grânulos e o laser atinge essa célula, quando atinge eu vou ter um desvio diferente, porque tem muito mais grânulos do que a célula anterior, concordam? Então aqui eu coloquei o desvio forte da luz como sendo um desvio do valor 5. Bom, então o dado gerado a partir do detector SSC fornece a informação, como eu já falei antes, sobre a granulosidade da célula. Então, em uma escala de granulosidade, eu terei o quê? Uma célula menos granulosa aqui na escala 2 e uma célula mais granulosa aqui na escala 5. Então, como seria um gráfico de tamanho para granulosidade? Lembrando que esse gráfico de citometria de fluxo é um gráfico que eu não estou usando fluorescência ainda. Eu vou fazer um gráfico que é um gráfico de pontos. Todo gráfico de pontos a gente chama ele de dot plot. E nesse gráfico eu estou usando apenas duas características, o tamanho da célula e a sua granulosidade.
Então, como é que ficaria esse gráfico, né? Então, para as células que são menores, elas se localizariam nessa região de tamanho 3 e granulosidade 2. Para as células que são um pouco maiores, essas células se localizariam onde? Essa célula que é maior vai se localizar no tamanho 7 e na granulosidade 5. Então, se eu fosse fazer um gráfico de tamanho para granulosidade, esse gráfico seria mais ou menos assim. Mas não é assim que a gente vê no gráfico de citometria de fluxo, né? A gente vê os pontinhos. Cada pontinho naquele gráfico do dot plot representa uma célula. Esse gráfico que eu fiz aqui é só para vocês entenderem aonde está essa população celular. Então, ó, por exemplo, se eu tenho um grupo de células já purificadas aqui no tubinho, ó, digamos que essas células aqui sejam linfócitos, todas do mesmo tamanho, todas da mesma granulosidade, essas células apareceriam como nesse gráfico, né? Elas apareceriam nessa região aqui, ó, tamanho 3 e granulosidade 2. Tá vendo que está aparecendo aos poucos? Porque é assim aos poucos que vai aparecendo no citômetro, de pouquinho. Bom, agora que digamos que eu tenho uma purificação de outras células. Eu tenho aqui células maiores e mais granulosas, que são os eosinófilos. Então, digamos que essas células aqui, elas estão purificadas, por exemplo, tá? E vou passar elas no citômetro para ver justamente o tamanho e a granulosidade. Onde que apareceria essa população de célula, né? Tá vendo que está piscando? Então, essas células têm tamanho 7 e a sua granulosidade por volta de 5. Então, a partir daí eu tenho o quê? Populações. Essa população é uma população purificada. Então, nesse gráfico, ela apareceria onde? Nessa região. Lembrando que cada pontinho representa uma célula. E se eu tivesse as duas células misturadas, né? Então, aí, uma célula que é menor e uma célula que é maior. Uma célula que é mais granulosa e uma célula que é menos granulosa. Todas misturadas no tubo. Né? Uma população heterogênea. Então, eu teria aqui a população menor e menos granulosa, e a população maior e mais granulosa. Ou seja, quanto mais para cima essas células estão no meu gráfico, maiores são essas células. Quanto mais deslocado o gráfico as células para a direita, maior é a minha célula. Desculpa. Quanto mais deslocado para a direita, maior é a minha célula. Quanto mais para cima está a minha célula, mais granulosa é a minha célula. E quanto mais para baixo, menos granulosa. Populações diferentes, dot plots diferentes. Então, se eu tenho agora uma população totalmente heterogênea, aqui, digamos que essa população aqui seja uma população agora da corrente sanguínea. Peguei lá um paciente, qualquer uma pessoa qualquer, peguei o sangue e vou passar no citômetro essa população para saber como se distribuiria isso num gráfico de tamanho por granulosidade, ou FSC por SSC. Então o gráfico ficaria assim. Ó. Então aqui embaixo eu tenho o tamanho, que é o FSC, e aqui eu tenho a granulosidade, que é o SSC. Então quanto mais para cima está a minha célula, mais granulosa. Quanto mais para baixo, menos granulosa. Quanto mais para a direita, maior a minha célula. Quanto mais para a esquerda, menor é a minha população celular. Certo? Quando a gente olha um gráfico assim, esse é o mesmo gráfico tá, que a gente viu na figura anterior, só que ele está colorido, está pintado. Quando a gente olha no citômetro de fluxo, não aparece assim colorido. A gente só consegue colorir depois, na hora de fazer as análises dos gráficos. A gente vai colocando a cor que a gente quer. Então eu tenho aqui, se isso for de corrente sanguínea, né? Uma amostra de corrente sanguínea. Aqui embaixo, essa população aqui de baixo, a gente chama de população de linfócitos, que são as menores e menos granulosas. Essa população mediana são chamadas de monócitos, que é um pouquinho maior e um pouquinho mais granuloso do que a de linfócitos. E aqui, essa população aqui de cima, eu tenho os meus granulócitos, que aí entra neutrófilo, eosinófilo, mastócito, são todas aquelas células maiores e mais granulosas. Os monócitos são os monócitos e os leucócitos são os leucócitos B e os leucócitos T.
que são menores e menos granulosos. Então, se a gente pegar o sangue de todo mundo, né, se as pessoas não tiverem com nenhum tipo de doença, leucemia, que altere a população sanguínea, geralmente esse gráfico vai ser parecido com todo mundo, população de linfócitos, monócitos e granulócitos. Lembrando que para fazer esse gráfico de FSC por SSC, tamanho por granulosidade, eu não estou usando fluorescência, apenas as características da própria célula, que no caso é o tamanho e a granulosidade. Bom, se eu quiser analisar população de tamanho e complexidades que são parecidos, né? Porém são células diferentes. Então aqui nesse tubo, por exemplo, eu tenho aqui a célula que estou chamando de célula B, e nesse tubo aqui eu tenho a célula que estou chamando de célula T, certo? Célula B e célula T. Elas têm o mesmo tamanho, a mesma complexidade interna, a mesma granulosidade. Como é que eu diferencio essas células então? Dá para fazer isso? Porque eu não consigo diferenciar apenas elas pelo tamanho e granulosidade, porque elas são iguais com relação ao tamanho e granulosidade. Como é que eu faria isso? Se eu fosse pegar esse gráfico aqui, ó, essa população, tanto a população de B estaria localizada nessa região aqui, quanto a população de células T estariam localizadas onde? Nessa região aqui, tá? Então assim, ó, então se eu fizesse apenas um gráfico de tamanho por granulosidade, tanto para B quanto para T, eu veria que ambas as populações neste gráfico estariam no mesmo lugar. Eu não saberia quem é um e quem é outra, não é? Populações de tamanho e complexidade que são parecidos não podem ser diferenciados apenas pela análise de FSC por SSC. Como a gente vai diferenciar essas células com parâmetros mais específicos do que o tamanho e a sua granulosidade? Para isso, vamos utilizar a fluorescência. A fluorescência que o citômetro, que é o principal que o citômetro faz, justamente analisar as fluorescências. As fluorescências, elas geralmente estão associadas a anticorpos monoclonais. Então, você tem lá um anticorpo anti-CD3 da célula, anticorpo anti-CD45 da célula, anti-MAC1, anti-B220. Então, os anticorpos monoclonais conjugados com fluorocromos, eu tenho uma infinidade deles. Então, eu vou ter que ir no catálogo dar uma pesquisada para saber qual é o anticorpo, com qual fluorocromo eu vou comprar para utilizar no meu experimento. Então, é comum você fazer a associação do fluorocromo aos anticorpos, que são proteínas. Então, você tem lá um anticorpo conjugado. Eu falei no começo da aula do teste de ELISA, mas vou falar de novo. Lembra que no teste de ELISA eu uso um anticorpo monoclonal conjugado com uma enzima? Pois bem, aqui eu estou usando um anticorpo monoclonal conjugado com fluorescência, porque não é mais ELISA, e sim um teste de citometria de fluxo. Bom, fluorocromo. Esses fluorocromos, inicialmente, eles se encontram em repouso. Eles são excitados por uma fonte luminosa, que no nosso caso é o laser, que está acoplado ao citômetro, e eles emitem uma luz de comprimento de onda que são característicos, uma cor característica também. Então, nos citômetros que a gente encontra no mercado, todos eles possuem um laser que é comum para qualquer tipo de citômetro, que é o laser argônio. Agora, por que todo citômetro tem o laser argônio? Porque a maioria dos fluorocromos é excitado por esse laser argônio. Esse laser produz uma luz azul e tem um comprimento de onda de 488 nanômetros. Os outros fluorocromos, que não podem ser excitados pelo laser argônio, eles são excitados por outros tipos de lasers. Então, eu tenho o laser violeta-azul, de 405 nanômetros. Eu tenho o laser hélio-neônio, de 633 nanômetros. E o laser ultravioleta, de 355 nanômetros. Então, dependendo do meu aparelho, lembra que eu falei que eu estava comparando o citômetro com o carro? Então, eu tenho lá os citômetros mais simples, esses mais simples todos terão laser argônio, e aí conforme o citômetro vai tendo mais lasers dentro dele, desse equipamento, mais caro vai ficando o aparelho, o citômetro, porque ele faz mais coisas. Ele consegue ler uma quantidade de fluorocromos maior.
Bom, a gente entender como funciona esse processo de excitação do fluorocromo. Então aqui eu tenho o espectro de comprimento de onda de excitação e de emissão do FITC. O FITC é um fluorocromo que tem a cor verde. FITC é uma sigla, né, que é para o isotiocianato de fluoresceína. Esse FITC ele é excitado pelo laser argônio de 488 nanômetros. Está aqui, ó. 488 nanômetros aqui excita ele. E não falei que era azul? Se a gente olhar nessa escala aqui, está justamente o pico máximo aqui é da cor azul. Então, para eu excitar o FITC, ou isotiocianato de fluoresceína, eu preciso do quê? De um laser argônio. Então, o laser vai lá e excita o FITC. Quando o FITC fica excitado, ele vai emitir um outro comprimento de onda. E essa luz é uma luz verde. Então, a emissão máxima do FITC é de 525 nanômetros, que é justamente esse outro pico, e já está na escala de verde. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse espectro de comprimento de onda de excitação do FITC. Para ele ser excitado, ele precisa de um laser de 488 nanômetros, e quando ele é excitado, ele vai emitir uma onda de 525 nanômetros. Então, os fluorocromos são essencialmente compostos fluorescentes que absorvem a energia luminosa em um determinado comprimento de onda e emitem luz no comprimento de onda maior. Esses dois processos são chamados, então, de excitação e emissão. Mais de um anticorpo pode ser utilizado na marcação da citometria. Porém, para eu fazer isso, eu preciso conhecer as propriedades de excitação e de emissão de cada fluorocromo, para eu poder escolher as combinações corretas, porque eu não posso escolher fluorocromos que tenham a emissão iguais uns aos outros. Então, antes de comprar os meus anticorpos, que são caríssimos, conjugados com fluorescência, eu tenho que dar uma estudada para saber qual tipo de anticorpo com qual fluorescência eu vou comprar, para não gastar dinheiro à toa. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, ó, eu marquei dois fluorocromos que eu não posso usar junto. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Texas Red, que é esse que está marcado aqui, e o iodeto de propídio. Ambos eles são excitados pelo laser argônio, que vai de 488 nanômetros, certo? Aqui, ó. E quando eles emitem, a emissão deles é de quanto? É de 600, no caso do Texas Red é de 615 nanômetros, e no caso do iodeto de propídio é de 617 nanômetros. Então, vocês percebem que é muito próximo, inclusive a cor que eles geram, ó, aqui e aqui é a mesma cor. Se eu usar dois anticorpos monoclonais e cada um anticorpo monoclonal contra coisas diferentes na população de célula, mas com fluorocromos diferentes, no caso Texas Red e iodeto de propídio, porém os valores de emissão deles são iguais, eu não posso usar esses dois fluorocromos juntos. Concordam? Porque como é que eu vou saber quem é um e como é que eu vou saber quem é o outro? Sendo que a emissão, quando eles são excitados pelo argônio, eles têm emissões que são muito próximas. Um de 615 e o outro de 617 nanômetros. Não consigo saber a diferença. Então, para fazer uma combinação de diferentes fluorocromos, eu tenho que conhecer as propriedades desses fluorocromos. Que propriedades são essas? Justamente a emissão que esse fluorocromo tem após a sua excitação pelo laser. Bora ver esse outro exemplo aqui, ó. Aqui eu marquei já 3 fluorocromos que eu posso usar junto. Então, por exemplo, os 3, ó, tanto o FITC, quanto a ficoeritrina, a sigla é PE, quanto o PERCP, os 3 são excitados pelo argônio, ó, de 488 nanômetros, beleza? Só que a emissão deles são diferentes. Então, o FITC ele vai ter uma emissão de 525 nanômetros na cor verde. O PE, ou a ficoeritrina, de 578 nanômetros na cor amarela. E o PERCP de 675 nanômetros na cor vermelha. Então, são combinações que eu posso usar? Sim. Então, se eu quiser fazer várias marcações na mesma amostra de célula, eu posso usar vários anticorpos monoclonais com vários fluorocromos.
Porém, eu tenho que conhecer a propriedade de emissão dos meus fluorocromos após a sua excitação. Porque se eles baterem e forem juntos ou muito próximos, eu não consigo diferenciar quem é um e quem é o outro. Por isso, eu tenho que conhecer as propriedades, tanto de um quanto do outro. Então, para fazer um processo de imunofenotipagem por citometria de fluxo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a presença de um anticorpo monoclonal conjugado com fluorescência, com fluorocromo, mais a célula que ou a população celular que eu quero descobrir se tem ou não aquele marcador cujo qual o anticorpo vai se ligar nela. Faço um processo de incubação, né, que pode variar de acordo com o protocolo, meia hora, 40 minutos. Tem protocolos que a incubação é apenas de 15 minutos, tem protocolos que a incubação é de 1 hora, aí depende. Aí eu faço o processo de detecção, eu levo essa minha amostra para o aparelho e vejo então quais as porcentagens de células que expressam esse marcador, né? Mas eu não vejo o marcador, né? O marcador eu não estou vendo. O que é que eu estou vendo na citometria? Eu estou vendo o que? A fluorescência. Então, se eu estou vendo a fluorescência, isso me indica que aquela célula tem um marcador. Por exemplo, digamos que essa aqui seja uma célula B. Eu sei que toda célula B tem um marcador na sua membrana que é chamado de B220, que é um marcadorzinho que está ali. Então, digamos que esse anticorpo aqui é um anticorpo anti-B220, ou seja, ele vai ligar onde? Em todas as células que tiverem o quê? O B220, que é um marcador de célula B. Não liga em outro marcador, porque o anticorpo é específico, é um anticorpo monoclonal. Quando eu pego essa célula com esse anticorpo grudado nele e o anticorpo está conjugado com fluorescência, o que eu vejo na citometria de fluxo não é exatamente o B220. Eu vejo o quê? A fluorescência do anticorpo. Mas eu sei que o quê? Se o anticorpo é um anticorpo anti-B220 e que ele está com a fluorescência verde, por exemplo, então se eu estou vendo a fluorescência verde no anticorpo, isso me diz indiretamente que aquela célula tem o quê? O B220. Entenderam, gente? Então eu não estou vendo a molécula propriamente dita, porque a molécula não tem fluorescência. Nem o anticorpo tem fluorescência. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou conjugando o fluorocromo ao anticorpo, e como eu sei onde esse anticorpo liga, no nosso exemplo é o B220, então quando eu ver no aparelho lá, no citômetro de fluxo, a célula marcada da cor verde, tendo essa fluorescência, isso me indica que a célula tem, então, o B220. Espero que tenha ficado claro. Bom, então digamos que eu tenho aqui um grupo de células, e essas células é um grupo heterogêneo de células, estão todas juntas, digamos que elas estão todas juntas no tubo. Então tem aqui a célula A, célula B, célula C e a célula D. E eu coloquei alguns marcadores, né? Vocês estão vendo aqui que a célula A, ela possui um marcador X, que é esse azulzinho. A célula B possui também um marcador X, mas além disso ela também possui um marcador Y. E a célula C possui apenas o marcador Y. Já na célula D, é uma célula que não tem marcador nenhum. E aí aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho os anticorpos, né? Então eu tenho aqui o anticorpo anti o marcador X, e esse anticorpo está conjugado com ficoeritrina, com PE, que é aqui eu coloquei nessa corzinha. E aqui eu tenho outro anticorpo, e esse anticorpo é um anticorpo anti o antígeno X, né, que está ali na célula. E esse está conjugado com FITS, que é o isotiocianato de fluoresceína. Depois de, sei lá, meia hora de incubação, peguei esses dois anticorpos, coloquei junto com essa população de célula, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. As células que possuem o seu marcadorzinho ali, o X, o anticorpo anti-X conjugado com PE, ficoeritrina, vai se ligar. As células que possuem os dois marcadores, como essa célula B, por exemplo, vai ligar tanto o anticorpo anti-X quanto o anticorpo anti-Y. E na célula C eu só tenho o Y na superfície, né? O antígeno, o epítopo, na verdade. Então, o anticorpo que vai se ligar é apenas o anticorpo anti-Y conjugado a FITS. E na célula D, como ela não possui nenhum desses dois marcadores, não vai se ligar anticorpo nenhum. Provavelmente ela tem outros marcadores. Mas aí, na hora da análise, o que está me interessando são ver esses dois marcadores, o X e o Y. E a gente viu que eu tenho células que têm apenas um
células que têm os dois e células que não têm nenhum dos dois. Bom, gente, eu vou ficar por aqui por hoje para não me estender, e aí na próxima aula a gente vai discutir como funciona melhor essas marcações. Um abraço.